Oi, professora Márcia Cristina, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Estou aqui hoje para discutir com vocês um pouco do ciclo menstrual. Nosso objetivo não é esgotar o assunto nessa discussão, tá? Pelo contrário, aqui a gente pretende dar uma visão geral e didática do ciclo menstrual para que vocês tenham condição de, ao ler a matéria, entender o que acontece e serem capazes de resolver não só os casos clínicos que são propostos, mas também as situações da prática que vocês vão encontrar nos atendimentos, ok? Então, ciclo menstrual é um conjunto de eventos endócrinos cíclicos interdependentes que acontecem nas estruturas do eixo hipotálamo hipófise ovariano e as modificações que resultam desses eventos cíclicos, né? O objetivo dessa cadeia de eventos é a preparação para a gravidez. Então, a gente tem simultaneamente uma estimulação hormonal que vai ocasionar a maturação folicular lá no ovário e a liberação do oócito, e juntamente com esse processo, a produção de esteroides ovarianos, que vai resultar na preparação do endométrio para receber o embrião. E assim, como a gente tem eventos que se passam no ovário, coordenados pela hipófise, e eventos que se dão no endométrio, coordenados pelos hormônios ovarianos, a gente pode se referir às fases do ciclo, tendo como foco os eventos ovarianos, e aí eu teria fase folicular e fase lútea, ou olhar para o endométrio, e aí eu classificaria essas mesmas fases, respectivamente, em fase proliferativa e secretora. A menstruação é o sangramento genital periódico e é temporário, né? Ele é autolimitado, que se manifesta aproximadamente a cada mês durante o período de vida reprodutiva chamado menarque. Então, o menarque é o período em que acontecem ciclos ovulatórios e está compreendido entre a menarca, que é a primeira ovulação, e a menopausa, perdão, a primeira menstruação, que é a menarca, e a menopausa, que é a última menstruação da mulher, né? Em termos de avaliação clínica, o que é que se considera normal para um ciclo menstrual? As referências variam um pouquinho, vocês vão ver conforme os livros que vocês lerem. Tem livro que considera de 25 a 35 dias, tem livro que considera de 24 a 34. Vamos considerar aqui o maior intervalo, tá? Normal de 24 a 38, mas se vocês responderem numa prova 25 a 35 está normal. A regularidade é definida aí se tem uma variação de 2 a 20 dias, esse intervalo de 20 é debatido, tá? Mas um ciclo grosseiramente mensal é considerado regular. A duração do fluxo é considerada prolongada se é acima de 8 dias, e o volume de perda sanguínea mensal é considerado intenso se é acima de 80 ml. Ressaltando que o volume é muito difícil de medir na prática, tá? Então, existe aí esse conceito de que o normal é até 80 ml, mas isso é uma coisa difícil de se acessar na prática. Como é que são então esses eventos do ciclo menstrual? Começa lá no hipotálamo com a produção do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai atuar na adenohipófise, levando à produção das gonadotrofinas, o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Esses dois vão agir no ovário, né, estimulando a produção dos esteroides sexuais, que são os estrogênios, androgênios e progestagênios. Esses hormônios é que vão agir lá no órgão-alvo, que é o útero, e atuar sobre o endométrio, ocasionando ciclicamente a sua descamação, que é o fluxo menstrual. Então, se a gente tiver que colocar tudo num esquema só, fica mais ou menos o que está sendo mostrado nessa figura aí. A gente tem na parte superior um gráfico simulando o que acontece com a produção dos hormônios na hipófise.
No gráfico do meio, aí na parte do meio da figura, a elevação e a queda dos hormônios produzidos pelo ovário. Tem logo abaixo desse gráfico de hormônios ovarianos o desenvolvimento folicular e a formação do corpo lúteo, e na parte mais baixa da figura, o que acontece no endométrio ao longo dessas alterações todas aí. Então, no início do ciclo, primeiro dia, onde eu tenho a descamação do endométrio e o fluxo menstrual. O meu FSH, a minha produção hipofisária de gonadotrofinas, está inibida, porque eu estava vindo de uma fase lútea, eu tinha progesterona alta e estradiol alta. Com a queda desses hormônios, eu vou ter a liberação da hipófise para produzir FSH sob estímulo do GnRH. O FSH vai atuar lá no ovário, nos folículos, e vai selecionar o folículo dominante e estimular o seu crescimento. Esse folículo produz estradiol, que vai se elevando continuamente até atingir um limiar em que ele é capaz de inverter o feedback que ele faz lá na hipófise. Em vez de inibir a produção de FSH, ele passa, após um determinado ponto, a estimular a produção de LH. Isso desencadeia um pico de LH que vai levar à ovulação. Após a ovulação, o que resta lá no ovário do folículo se torna corpo lúteo, e essas células, então, especializadas, passam a produzir, além do estradiol, progesterona. E esses dois hormônios inibem a produção hipofisária de FSH e LH e, ao mesmo tempo, promovem modificações no endométrio, tornando-o receptivo para o embrião. Aqui é um esqueminha das alças de feedback de retroalimentação desses hormônios. Então, o que a gente estava comentando, o FSH recruta os folículos lá no ovário, que vão produzir estradiol, que inibem a produção de FSH e depois de um determinado ponto passam a estimular a produção de LH. O LH promove a ovulação lá no ovário, o ovário então passa a produzir, além de estradiol, a progesterona, que vai novamente na hipófise e no hipotálamo inibir a produção de gonadotrofinas. Vocês veem aqui nessa figura uns nomezinhos novos aí, inibina e ativina. Isso são peptídeos produzidos pelas células foliculares que são potentes retroalimentadores desse ciclo aí do eixo hipotálamo-hipófise ovariano, mais até do que a estradiol. A inibina é o inibidor mais potente da produção de FSH. Fácil, né? Guardar? Inibina inibe FSH. Onde e como que isso é produzido, então? O FSH atua sobre os pequenos folículos lá que estão no ovário, esperando para serem selecionados e ovularem, e faz esses pequenos folículos produzirem a inibina B. A gente tem tipos diferentes de inibina. E a inibina B inibe a produção de FSH. O LH vai atuar no folículo dominante pré-ovulatório e no corpo lúteo, e vai fazer a produção de inibina A. Então, a inibina A é a inibina predominante na fase lútea, e é ela que vai inibir a produção de LH. Eu falei aí para vocês de pequenos folículos, vamos lembrar o que a gente tem ao longo do desenvolvimento folicular no ovário. Então, eu tenho o primeiro folículo primordial, que está com um ócito pequenininho, uma camadinha só de células da granulosa. Esse folículo vai se desenvolver em algum momento independente do FSH, até folículo primário. O ócito fica maior e eu tenho mais células da granulosa, já duas camadinhas. O folículo primário vai, então, ter a sua granulosa cada vez mais proliferada e vai virar um folículo secundário, onde ele começa a, então, apresentar acúmulo de líquido folicular entre as células da granulosa, e com o tempo isso vai formar o antro. Nesse estágio, passando de folículo secundário para folículo antral, a gente vai ter o início da expressão de FSH nas células da granulosa. E é aqui, então, que o folículo se torna recrutável pelo FSH. Isso tem uma importância fundamental na seleção folicular, tá bom? Então, isso aqui tudo a gente já falou.
E o folículo secundário, então, é o folículo que já tem receptor para FSH, o seu crescimento é, portanto, dependente de gonadotrofinas e ele é capaz de sintetizar as 3 classes de esteroide. O FSH age, então, nas células da granulosa, promovendo a produção de estrogênio, que vai levar a mais proliferação e diferenciação dessas células e a mais expressão de receptor de FSH. Então, pensa comigo aqui, isso é uma bola de neve. Se eu sou um folículo que estou sensível ao FSH e consigo ter a ação do FSH nas minhas células da granulosa, eu vou produzir muito estrogênio e o próprio estrogênio que eu estou produzindo tem ação nas células da granulosa e me faz ficar ainda mais sensível ao FSH, porque eu vou expressar mais receptores de FSH, tá bom? Isso é o mecanismo da seleção do folículo dominante. Isso aqui, então, também nós já comentamos, a respeito do acúmulo de estradiol na fase folicular tardia, promovida pelo folículo pré-ovulatório, levando ao pico de LH. E aqui está o resuminho do que a gente falou nessa questão do desenvolvimento folicular. Olha, tenho lá vários folículos pequenininhos no ovário, e aí eu começo a ter uma elevação do FSH. Os folículos que tiverem receptores de FSH e forem sensíveis a ele, tiverem um aporte sanguíneo de FSH, vão ser recrutados, normalmente é um só por mês, e esse folículo vai crescendo e produzindo estradiol. O estradiol age localmente no folículo, dando a ele uma vantagem, né? Dando a ele mais receptores de FSH, e age também no feedback, como eu tinha mostrado antes. Então, eu vou ter uma inibição da produção hipofisária de FSH e com isso os outros folículos que dependem desse aporte não vão ter o aporte de FSH e vão continuar pequenos e vão eventualmente evoluir para atresia, ok? E assim é que eu tenho um folículo só dominante selecionado no ciclo. E aí, quando eu tenho uma conjunção de LH e fatores de crescimento locais sincronizados, eu vou ter a ovulação, que tem como fenômeno importante aí o reinício da meiose e a luteinização das células foliculares, além da liberação do ócito. Então, esquematicamente, o folículo passa por todas essas fases aí até chegar no F, que é a representação do corpo lúteo. Ao longo desse caminho, o folículo está produzindo esteroides ovarianos. Como eu disse, ele é capaz de, em dado momento, produzir todos os 3 tipos de esteroides, estrogênios, androgênios e progestagênios. E essa produção começa com a captação do colesterol circulante pelas células da teca e transformação desse colesterol a androgênios pelas células da teca, tá? Sob a ação do LH. Esse androgênio, então, se difunde para as células da granulosa, que são células que expressam a enzima aromatase. E essa enzima é que faz a conversão de androgênios a estrogênios sob estímulo do FSH. Esse esqueminha, que está aí representado, esse resumo nisso que eu acabei de falar, é o chamado mecanismo duas células, duas gonadotrofinas. Ok? Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse quadrinho, que parece um pouquinho complicado, mas é importante para vocês entenderem, perdão, essa sequência aí. Então, eu tenho colesterol, que vai ser captado lá pelas células da teca e vai ser convertido a androgênio. Os androgênios aí nesse fluxograma são a androstenediona e a testosterona. Localizaram? Eles estão na metade inferior do slide. Até chegar a androgênio, observem que o colesterol passou por diversas conversões enzimáticas a intermediários progestagênicos, ok? Então, nessa conversão, na esteroidogênese, primeiro é produzido progestagênio, esse progestagênio depois é convertido a androgênio e o androgênio convertido a estrogênio pela aromatase. Essa sequência é sempre retirando carbonos do colesterol. Então, o progestogênio tem 21 carbonos, o androgênio 19 e o estrogênio 18.
Lembra disso, porque na esteroidogênese não há adição de carbono. Se você guardar essa sequência, você guarda que a via metabólica é colesterol, progestágeno, andrógeno, estrógeno, ok? E aí, esses hormônios, principalmente estrógenos e progesteronas, vão ter sua ação no endométrio. Então, a elevação progressiva do estradiol na fase folicular vai produzir mitoses no endométrio e diferenciação glandular, levando à proliferação do endométrio, daí o nome fase proliferativa. Após a ovulação, em que eu tenho predomínio da produção de progesterona, a gente vai ter uma diferenciação nesse endométrio que já estava proliferado. Eu vou ter glândulas mais tortuosas, com acúmulo de secreção, vou ter um estroma mais edemaciado, células vacuoladas. Isso é o fenômeno da decidualização, ou da fase secretora do ciclo. Quando eu tenho uma produção X de progesterona alta, que faz uma inibição muito potente do LH, eu vou ter o fenômeno que a gente chama de luteólise. O LH fica tão inibido que ele não é mais trófico o suficiente para o corpo lúteo. O corpo lúteo, então, entra em involução, eu tenho queda de estrogênio e progesterona, e isso vai repercutir lá no endométrio com a descamação e a desintegração da camada funcional, portanto, fluxo menstrual. Ok? Foi uma revisão rapidinha que eu espero que tenha ajudado vocês a poder estudar aí depois. Um abraço.